O objetivo do Grêmio de recuperar o futebol de Jean-Pierre é claro e só cresce com o passar dos discursos. Além disso, a segunda-feira marcou um passo importante no processo que o Grêmio move, junto de outros clubes, no STJD contra a equipe do esporte. Folga após a vitória e o ambiente começa a se transformar. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Diário do Grêmio KTO. Diário do Grêmio KTO traz o resumão do dia, a projeção do que está por vir. Eu sou o Matheus Dávila e eu vou contar a história desta segunda-feira para vocês, porque o Grêmio, vocês sabem, ganhou da equipe do Juventude e isso por si só já dá uma aliviada no ambiente, viu? Conversando com as pessoas ao longo das últimas horas, é muito claro que o ambiente deu aquela distensionada, que o grupo de jogadores está começando a tentar criar confiança para uma arrancada e o objetivo do departamento de futebol é justamente esse, é criar um ambiente de conforto para que os atletas possam dar a resposta dentro de campo. O ambiente mudou com a vitória sobre o Juventude, mas para que tenha continuidade desse bom ambiente, é preciso trabalho e resultados. E é por isso que nesta terça-feira o Tricolor se reapresenta depois de uma segunda de folga, de descanso, para o jogo contra o Atlético Goianiense, uma semana que será cheia para trabalhos, cheia para treinamentos e você não vai perder absolutamente nada aqui no A Dupla. Então te inscreve no canal, ativa as notificações, te soma ao A Dupla e já aproveita, deixa o like aqui para apoiar o Taigor Jank e o Matheus Dávila. Beleza? Tamo combinado? Vamos falar sobre as informações do Grêmio então. Eu quero abrir contando um detalhe de bastidor. Hoje, conversando com algumas pessoas, recuperando alguns discursos, eu vi que há de novo uma ideia clara dentro do Grêmio para a recuperação de Jean-Pierre. É um meia de muita qualidade, é um meio de muito potencial, é um meia que o Grêmio talhou, moldou por muitos anos e que acabou não acontecendo. Pelo menos até o presente momento, não aconteceu da forma como o presidente Romildo Bolzan Júnior esperava e como todos da base gremista também esperavam, né? A verdade é essa. Mas o técnico Wagner Mancini, ele chega com a missão de tentar recuperar o jogador. Eu acho que ficou muito claro isso no jogo contra o Juventude, porque o Jean foi titular. O Jean volta a receber uma oportunidade de titular com um novo treinador. Você pode dizer, mas o Filipão também deu. Sim, mas é que o Filipão já tinha meio que jogado para as cobras, né, cara? O Filipão já estava largando de mão. O que eu quero dizer é que a ação de Wagner Mancini é exatamente igual a de Thiago Nunes, a de Luiz Felipe Scolari, e aqui já foi um dia num passado não tão distante assim de Renato Portaluppi. Esses três técnicos tentaram recuperar o bom futebol de Jean-Pierre. E os dois últimos, antes do Wagner Mancini, ou seja, o Thiago e o técnico Filipão, falaram sobre o Jean nas suas primeiras entrevistas coletivas. O Jean-Pierre, nas palavras do Thiago Nunes, quando ele foi apresentado, um jogador de muita qualidade, o Thiago depositava o conhecimento passado, o conhecimento da base para a recuperação do jogador, porque ele, Thiago Nunes, havia trabalhado com o Jean-Pierre nas categorias de formação do Grêmio e ele apostava muito nisso, que essa relação próxima de intimidade do treinador que viu o jogador crescer, o jogador se formar, pudesse ajudar o Jean. Mas não deu. A verdade é essa, o Jean não aconteceu com o Thiago Nunes. O Luiz Felipe Scolari teve um comportamento diferente. O Filipão detalhou um pouco mais os seus planos. O Thiago dizia a relação, o Thiago destacava a relação antiga. O Filipão, ele adotou um discurso de leitura e observação sobre o que precisa ou precisava na época o Jean para voltar a desempenhar um bom futebol. E eu fui aqui no meu caderninho, ó, em um dos meus cadernos desta temporada, e tive que voltar lá no dia 10 de julho, que foi logo após o jogo contra o Internacional, a estreia do Felipão, onde o técnico Luiz Felipe Scolari disse o seguinte, que para o Jean-Pierre ele gostaria de dar carinho, atenção e fazer com que o Jean entendesse o que de fato ele é, fazer com que o Jean entendesse o que ele era dentro do grupo do Grêmio.
Também disse que o Jean precisava confiar no treinador e que o Jean precisava melhorar a sua condição física e desta forma ele teria sucesso nas mãos de Luiz Felipe Scolari. Não deu. A história nos mostrou, 3 meses se passaram, o Jean perdeu espaço, perdeu completamente conceito na comissão técnica, recuperou um pouco de moral, voltou a trabalhar como volante, como o Filipão fez revelações posteriormente, e depois no finalzinho até estava sendo ali utilizado, né, ganhando minutos. Wagner Mancini chega, e na entrevista do jogo de domingo, após a vitória sobre o Juventude, o Mancini disse que conversou com o Jean-Pierre, que ele tem uma técnica acima da média, que o Jean precisa aprender a acelerar o jogo no momento certo e não só reter a bola, e não só ditar o ritmo de uma maneira lenta. O ritmo lento vale quando o time está ganhando. Quando o time precisa do resultado, o Jean precisa acelerar. E isso é treinável, na opinião do técnico Wagner Mancini, e o dia a dia forma o jogador. Inclusive essa foi uma das frases do Wagner Mancini, né? Que o trabalho molda e que trabalhando o Jean vai conseguir entender isso e tornar isso parte do seu jogo para a sua completa evolução. Os antecessores não conseguiram, mas o Wagner tem uma leitura que é precisa e é muito interessante. O Jean precisa ter a leitura da velocidade do que o jogo está pedindo. Quando nós falamos de leitura de velocidade, é saber quando acelerar e saber quando segurar, quando reter. Esta é uma ideia que se tem dentro do Grêmio e que o Jean precisa desenvolver nas suas capacidades técnicas, portanto, mais um treinador tenta recuperar o bom momento de Jean-Pierre com a camisa gremista. Vamos falar um pouquinho mais sobre outros pontos do dia, porque nesta segunda-feira andou o processo dos clubes contra o Sport Recife. E o Grêmio está envolvido neste processo. O STJD pediu manifestação oficial do Sport explicando o caso Pedro Henrique. Basicamente me diz aí o que aconteceu, Sport. É o primeiro passo, tá? É só um primeiro passo. Depois disso, depois que o Sport colocar as suas cartas na mesa, explicar por que o Pedro Henrique foi utilizado, como o Pedro Henrique foi contratado e por que o Pedro Henrique está regularizado para jogar, aí sim o STJD vai dar trâmite ao processo. Lembrando que Grêmio, Atlético Goianiense, Santos estão pedindo a perda de pontos do Sport por utilização irregular de Pedro Henrique. Os clubes alegam que o Pedro Henrique cumpriu 7 jogos no Internacional e não poderia jogar pelo Sport. O Sport alega que o Pedro fez 5 partidas pelo Colorado, tomou 2 cartões amarelos no banco de reservas e o regulamento de competições da CBF permite que ele seja utilizado pelo Sport. E de fato, há 2 regulamentos e num deles está muito claro que é possível a utilização. No outro, contudo, diz que não pode. Que loucura, mas é a CBF e os seus regulamentos. Vamos acompanhar de perto esta história, porque agora o Sport vai se explicar para o STJD. Muito bem, para a gente fechar o Diário do Grêmio KTO, os jogadores em recuperação, nós já falamos sobre isso aqui no A Dupla. Se você quiser saber detalhadamente sobre a situação de cada atleta, volta um vídeo aqui na playlist do Grêmio, mas eu digo que a data de retorno do Pedro Jeromel e do Miguel Borja, em princípio, é o duelo contra o Atlético Mineiro no dia 3 de novembro. Esta é a ideia de titularidade para ambos. Para fechar completamente, Felipão. Por onde anda o Felipão? Felipão está sendo cotado aí para assumir a seleção do Paraguai. Depois que ele saiu do Grêmio, a seleção paraguaia está buscando um treinador e o Felipão foi cotado. Hoje lá no Paraguai disseram que o Felipão não vai para lá. O Felipão vai continuar em Porto Alegre fazendo as suas coisas, em Canoas na verdade, e que o nome dele acabou perdendo força por outros motivos, não tem nada a ver com o trabalho do Grêmio, mas sabe como é que é futebol, né? Essas coisas acabam pesando. O Felipão é um técnico histórico, tem uma representação muito grande, tem uma longa ficha de títulos e conquistas, mas não deve assumir a seleção do Paraguai, pelo menos é isso que a imprensa local afirma. Tá certo? Cara, para fortalecer o canal, deixa o teu like, comenta aí no vídeo o que você está achando do tricolor e dessa história do Jean-Pierre.
aproveita, te inscreve e ativa as notificações para não perder absolutamente nada, porque aqui no A Dupla, cara, você vai encontrar a maior quantidade de informações e conteúdo sobre a dupla Grenal do YouTube. Esse é o projeto do A Dupla, esse é o projeto do Tiger Junk e do Dávila aqui. Então a gente se vê. Tchau, tchau.